O Brasil é surreal, e o que a gente vai ver no programa de hoje? Nicolas Ferreira levando um esculacho de quem é a culpa do Banco Master. E se o Bolsonaro fosse pro BBB? Uma lista de coisas de adolescente, bombom Caribe. Você gosta? Tem certeza? E a direita? Você gosta? Tem certeza? Para começar, acidente de trânsito. Não é o caso aqui, mas também foi um atropelamento. Um atropelo daqueles que a pessoa perde até o rumo de casa. O nosso amigo Fake News Nicolas Ferreira passou por uma vergonha das mais humilhantes, e olha que ele passa muitas vergonhas das mais humilhantes. E acho que você vai concordar comigo. Na cara sim, que é para estragar bastante o velório. Roda aí. A deputada fala tanto em mulheres, elas falam tanto em mulheres trans, e eu gostaria realmente de ouvir de você, deputada, por gentileza, o seu conceito de mulher. Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem. Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nicolas Ferreira. Qual o futuro a senhora acha que o pensamento de Nicolas Ferreira terá no Congresso Nacional? Responda a minha pergunta. Depois desse silêncio maravilhoso, a gente não pode ficar em silêncio sobre isso aqui. Parem as máquinas que a gente tem uma revelação bombástica, e quando eu digo a gente sou eu porque só tem eu aqui. A culpa do escândalo do Banco Master é da esquerda, e eu posso provar. Duvida? Você vai ver. Esse caso do Banco Master é mais um escândalo da esquerda. Eu nem sou de direita não, mas eu tenho que falar. Só porque quebraram o sigilo do filho do Lula e não acharam nada, vocês acham que vão me enganar? Até parece. E daí que o Nicolas Ferreira voou um monte de vezes no jatinho do Vorcaro, o dono do Banco Master. Vocês acham que eu vou cair nessa? Ele falou que não sabia de quem era. E quem nunca voou de favor num jatinho sem conhecer o dono? Hã? Quando eu ia pra escola de ônibus, eu sabia até o nome do motorista do ônibus que eu pegava todo dia no mesmo horário na rua. Mas e daí? Estão tentando forçar a narrativa de que a culpa é da direita só porque só tem gente de direita envolvida até então. Que tem a ver uma coisa com a outra? Então agora, para um escândalo ser da esquerda, ele tem que ter gente de esquerda nele. Olha isso, gente. Mas e daí que o cunhado do Vorcaro, preso pela fraude no Master, foi o maior doador da campanha do Bolsonaro e da campanha dos Tarcísio? O que tem? Bolsonaro também tá preso. E aí? Só por isso os dois são bandidos? Sim, mas e daí? Não pode mais então. Só porque o diretor do Banco Central, que era amigo do Bolsonaro, não fez nada para impedir a fraude no Master. E que o novo diretor do Banco Central, que assumiu agora no governo atual, investigou e impediu o Master de continuar funcionando. Aí só por isso você acha que a direita está envolvida de alguma forma. Nada a ver. Ah, pronto. Agora, se você souber que o governador do Distrito Federal fez pressão para o Banco de Brasília poder comprar o Master, mesmo já tendo indícios de fraude, você vai querer insinuar que ele tem algo a ver com isso também. O que são 8 bilhões de prejuízo no banco público, galera? Todo mundo sabe que a gente só não gosta de prejuízo nos Correios. Ai, mas porque a mídia toda tá doida para vincular alguém de esquerda no escândalo. Sim, mas e daí? O trabalho da mídia é esse mesmo, botar a culpa sempre na esquerda para agradar o patrão deles e os donos das empresas anunciantes deles. Até quando a esquerda não tem envolvimento. Vocês parecem que não entendem nada também. E é por isso que eu digo e repito. Não falei? A culpa foi da esquerda. Se o governo ainda fosse de direita, ninguém ia ter investigado isso até hoje e esse escândalo nem existiria. E por falar em especialista em não investigar nada, com vocês o cara que não estava no BBB, mas também estava preso em uma casa muito vigiada. Como é que seria se o Bolsonaro participasse de um reality show? Acho que ia ter alguma dificuldade, porque tem câmera demais, dificulta para roubar, né? Apesar que ele admitia as coisas em reunião gravada, oficial, então... A pessoa que eu vou votar hoje é no Condenaro, é por uma questão de afinidade, sabe? Eu tenho afinidade com as leis, ele não. Eu tenho afinidade com a democracia e ele não. Você vê pelos amigos dele, a galera que ele anda, só criminoso. Isso sem falar na familícia ou famimimilha. E ele se isola muito, sabe? Pô, o cara conversou mais com a tornozeleira do que comigo. Mas é uma questão do jogo mesmo, não é nada pessoal. Quer dizer, é um pouco pessoal também, né? Porque eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas porque eu não considero ele uma pessoa. Aquilo ali é um monstro, um animal, uma besta quadrada. Um genocida, um corrupto, um canalha. O pessoal aqui até apelidou ele de Bolsonaro. É
bastante pessoal, na verdade, realmente. Só que ele não é a minha prioridade no jogo, porque eu não tô tentando ser eleito por Minions colocando ele no flyer, então não ajuda em nada. E eu não confio no jogo dele, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Teve fraude no paredão, eu tenho provas. 2 minutos depois, eu não tenho provas. Sem falar que não acrescenta em nada. A gente foi fazer uma prova em dupla, era só usar uma solda e o cara nem isso consegue. Aí no Sincerão eu chamei ele de já inútil, ficou putinho. Então, meu voto é nele e... O que, Xandeu? Não pode votar nele porque ele tá inelegível? Ah, mas é que eu ia votar nele pra ele continuar na cela, não pra sair. Não precisa votar? Ele já vai ficar até o BBB 53, mais ou menos? Então tá bom. Valeu, Brasil. Ana Paula foi a campeã do BBB 26 e o Condenado foi o campeão do teatrinho pra sair da cadeia. Antes tudo era, nossa, tô dodói, tô com soluço, tô caindo da cama. Agora que mandaram pra casa dele não tem mais nenhum problema de saúde, né? Mas a gente não deixa de imaginar como seriam as provas de resistência do Bolsonaro no Big Brother, caso ele tivesse alguma resistência. Roda o VT. Vamos lá falar com ele? Tamo de volta, Condenado, e a prova hoje é de resistência. Na primeira parte, você precisa resistir ao barulho do ar-condicionado na sua cela. Eu sei que parece fácil, mas já teve... O quê? Você já quer desistir? Mas calma, já inútil, nem começou ainda. O barulho já tá te atrapalhando, mas o ar-condicionado ainda não tá ligado. Não são as vozes da sua cabeça, não. Vai ver, elas estão te pregando uma peça e fazendo barulho de ar-condicionado. Calma. Na segunda etapa da prova, vamos lá, vai ter um balão no formato de mapa do Brasil pendurado no teto e aí tudo que você precisa é acertar um golpe no Brasil. O quê? Isso te dá gatilho? A gente sabe que você é ruim de golpe, por isso que a prova é essa. Mas pode ir tranquilo que esse golpe não vai te deixar mais preso do que você já tá, não. E também dura só 1 minuto. Minuto, eu disse minuto, não minuta. Mais alguma dúvida sobre as provas? Não? Qualquer coisa também, você pode consultar todas as provas no seu processo. São tantas que é impossível você decorar mesmo. Se você ganhar, se você vira líder, não. Se você ganhar, a gente não deixa a sua família entrar essa semana. Mas se você perder, a gente traz eles todo dia. Então vamos lá? Prova valendo! Agora falando só com vocês de casa. Pessoal que tá nos assistindo aí, não tem prova nenhuma, mas a gente vai deixar ele achando que tem. Então entra no site e vota. Quanto tempo você acha que vai demorar pro Já Inútil perceber que não existe prova alguma? 1 ano? 27 anos? Ou só mais 72 horas? Vota lá! Papudinha, a casa mais vigiada do Brasil. Nossa, tá soluçando todo. Ah lá, gente. Meu Deus. Ai, vai cair da cama de novo. Eu ia falar que o Dami ia entrar pra ajudar, mas pelo visto o Dami é quem tá fazendo a prova. Tá aí um cara que eu nunca vou entender como que alguém pode gostar. Mas talvez quando eu morrer eu entenda, porque quando a gente morre o cérebro para de funcionar. Mas tem coisa que a gente entende, certas coisas só adolescente acha o máximo. E como a gente não é mais adolescente, bora falar mal? Não me deixa sozinho, comenta também as coisas que você acha que só adolescente gosta. Vamos ver. Coisas que só adolescente acha o máximo. Atriz pornô, Neymar, só ter amigo homem e os Estados Unidos. Se você já não é adolescente e ainda acha alguma coisa dessas o máximo, a notícia é ruim aí. Ou boa, né? Que você talvez não entenda qual é o problema. Bom, atriz pornô, ok, a pessoa gostar, mas achar o máximo, saber vários nomes, é coisa de adolescente mesmo. O Neymar é quase um ex-jogador em atividade, e tem gente que acha que é o nosso futuro pro Hexa, a esperança do Hexa de algumas pessoas. Só ter amigo homem é o que gera tanto homem otário por aí que não sabe conversar com mulher, que não entende de nada, que fala absurdos o tempo inteiro e acha que tá tudo bem. E os Estados Unidos era só estudar história mesmo, né? Se a pessoa tivesse estudado história do Brasil, não precisa nem dos Estados Unidos não. Se a pessoa estudar a história do Brasil, ela já entende que o golpe militar aqui foi com influência dos Estados Unidos e que eles repetiram isso pela América Latina inteira. Mas aí também querer que essa galera estude, né? Difícil. Se não estudou na adolescência quando estava no colégio, imagina hoje, né? Não vai. Faltou alguma coisa na lista? Coloca aí nos comentários. E nós vamos agora ao vivo com o nosso correspondente que tá na fábrica da Garoto para nos trazer informações diretamente de lá. Como é que tá a situação aí, Bruno?
Não. Fábrica da Garoto? Não, eu tô na praia. A água do mar tá quente e a bebida tá gelada. Não era isso que era pra eu vir olhar? Bom, tá tudo ótimo aqui no Caribe. Voltamos com o estúdio. Bombom Caribe. Era pra falar do Bombom Caribe. Bom, pelo menos a água tá quente. E por falar em pelo menos, você gosta do Bombom Caribe? Meus pêsames. Mas pelo menos você não tá nas respostas do vídeo a seguir. Eu acho, porque eu não sei quem tá vendo e quem não tá. Se você estiver, não esteja, porque senão eu vou estar errado. Outro dia eu fiz um vídeo falando mal do ovo de Páscoa do Caribe e muita gente revoltada veio me responder, então eu trouxe pra vocês algumas das respostas. Respondendo Caribers. Pior que tá ao contrário, ele esgotou. Esgotou de esgoto, né? Acho que não, viu? Não tô achando dele em lugar nenhum. Eles estão se escondendo de vergonha. Lava a boca pra falar do Bombom Caribe. Tem que lavar depois de comer. Ah, Bruno, me julgue, mas é um dos meus favoritos, kkkk. Ok, tá julgada e condenada. O meu também adoro esse bombom. Eu amo esse bombom. Meu também amo esse bombom. Ele é injustiçado demais. Não só tá condenada, como pelas respostas é formação de quadrilha. Eu amo Bombom Caribe. O amor é cego. Ainda bem que vai sobrar na prateleira. Vai entrar em promo e eu vou comprar mais barato. Pode me julgar agora. Eu já tava julgando no ainda bem. Duvido, é o melhor. Eu também duvido que seja o melhor. Eu gosto... Terapia, já ouviu falar? Caribe é bom demais, vai. Só se for a praia. Eu amo. Amor e ódio são sentimentos próximos, realmente. Ridículo. Ele é ótimo, seu palhaço. Acho que vocês estão levando um pouco a sério demais esse bombom, não? Mas como eu sei que tem algumas poucas pessoas que gostam de verdade desse trem, chega de teoria. Vamos falar do Caribe com embasamento que é pra ninguém reclamar, ou pra todo mundo reclamar. Porque dessa vez nós vamos um nível acima. Nós vamos falar do ovo de Páscoa do Caribe. Sim, eu experimentei e por incrível que pareça sobrevivi pra contar como foi. Me assiste aí contando como foi. Falei mal do ovo de Páscoa Caribe e tanta gente veio defender ele que eu resolvi experimentar pra gente tirar essa prova. Vamos ver? Agora é o momento da verdade. Uau! Uau! Nossa senhora, é impressionante. Isso aqui é muito bom. Eu tô impressionado. Nossa, sim, eu tô sem palavras. As pessoas estavam certas e eu estava errado. Realmente, paladar é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Eu achava que ninguém gostava, mas talvez porque eu não tinha experimentado direito. Depois que você come o primeiro pedaço, dá vontade de não parar de comer. Eu tô impressionado. Melhor ovo de Páscoa. E depois de falar do pior chocolate do mundo, quase empatado com quase todos os outros hoje em dia, agora nós vamos mostrar o melhor roteirista do mundo, o nosso. Na verdade, a gente tem que mostrar ele para cumprir uma cláusula do contrato dele, em que ele exigiu aparecer em todos os programas. Pronto, processo evitado, vamos voltar. Gente, vamos conversar sério aqui. A gente sabe como que a direita é. A direita sabe como ela é. A direita, ainda que sem perceber muitas vezes, admite como ela é em toda oportunidade possível. Mas então por que eles ficam tão putos quando a gente aponta que eles são como eles são? E como é que eles são? Ruins, confere aí. O comprador quer desconto, o funcionário quer aumento, a ex quer pensão, a atual quer dinheiro, a amante quer joias e o governo quer imposto. E aí? E o capa vai endoidar? E o capa vai endoidar? Ou seja, o cara quer sonegar, não pagar pensão, ter amante e não dar aumento pro funcionário. Aí quando a gente fala que a direita é exatamente isso aí, eles ficam putos. Vai entender essa galera, né? Você precisa beber algo, mas não consegue beber com as mãos? Canecas! Uma invenção revolucionária que você pode comprar agora mesmo por apenas o preço que tiver na caneca que você quiser. Eu não estou vendendo caneca, não, mas poderia. Se alguma empresa de caneca fizesse uma publi aqui. Aproveitando, conheça também a linha Copos, outra invenção igualmente inovadora.
Eu sei que isso aqui é uma caneca, que não é um copo, né? Mas é que eu fiquei com preguiça de levantar para pegar um copo, então vamos de outra caneca. Imaginação, eu sei que vocês conseguem usar um pouquinho aí. Imagina que é um copo. Aqui, ó, se eu segurar assim, ó. Vocês entenderam, né? E para finalizar o programa de hoje, foi daqui que pediram uma explicação sobre como fazer a declaração do imposto de renda. Tomara que não, porque eu não sei explicar. Toda vez é uma zona na hora de fazer isso. Eu não quero pagar alguém para fazer isso. Eu tenho que avisar para o governo quanto que eu estou devendo para ele. Mas se eu falar errado, ele sabe. Então ele poderia me dizer quanto que eu devo para ele. Mas eu tenho